Olá, caros ouvintes e seguidores. Eu sou Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês, transmitido aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e em podcast no site da CFM quando quiser. Hoje temos o privilégio de entrevistar Margarida Lopes Mateus. Boa tarde, Margarida. Viva, Anabela, boa tarde. Obrigada por ter aceitado este desafio. É uma obrigada partilhada. Margarida Lopes Mateus tem 55 anos, é natural da Benedita, reside com um carinho especial por Alcobaça há mais de 30 anos, é apaixonada por pessoas e por fazer acontecer, acredita que podemos, juntos e juntas, contribuir para aumentar a pegada amorosa no mundo, gosto muito desta expressão, já falamos sobre ela a seguir. Casada com o John, com quem namora há mais de 37 anos, é mãe de 2 filhos, o João e a Patrícia. Confessa-se católica, é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tem formação em coaching, é certificada pelo ICL, Instituto de Coaching e Linguística Cris Carvalho, tem formação em coaching executivo por competências, é certificada pela Escola MRG Brasil Practitioner PNL em Programação Neurolinguística e tem certificação pela Shanking Up. Atualmente é CEO na Academia do Sim, de que é cofundadora, onde, entre as funções de gestão, acumula com o que mais gosta de fazer, formação e coaching. Este ano comemora 30 anos de terreno na área da formação. Nos tempos livres, que são todos, gosta de escrever, tocar guitarra, sonhar, gosta de boas conversas, de refeições em família, de servir cada vez mais e melhor, de caminhar, de namorar e por nenhuma ordem especial. De preferência, aprecia que passar a ferro não fique na sua to-do list. Margarida, giríssima esta tua apresentação que me facultaste e que eu aproveitei aqui, mas são palavras tuas. Como é que foi crescer na Benedita e o que é que te levou a criar esta ligação tão especial com Alcobaça? Olha, crescer na Benedita foi fantástico. Acho que a Benedita, nós brincamos, a BN é aquela terra. E é uma terra de muito empreendedorismo, é uma terra de unidade, pronto, é a terra dos meus pais também, nos legados, nós não éramos propriamente da Benedita, depois é que fomos para lá, e portanto foi sempre muito ligada também ao fazer acontecer, de alguma forma. A minha mãe, durante muitos anos, nomeadamente nos últimos anos da vida dela, trabalho, trabalhei em Alcobaça, na Fundação Maria Oliveira. Okay. E, portanto, sempre que eu podia, ou ia lá às férias ajudar, ou vinha até ao lar até com ela. Portanto, eu própria também trabalhei na altura no Parque de Campismo, quando tínhamos aqui o Parque de Campismo de Alcobaça, ativo. E também muito envolvida na paróquia da Benedita, nos grupos. Portanto, eu gostei muito de ter, e gosto ainda, tenho muitas ligações na Benedita. Alcobaça era aquela terra assim, era a cidade, não é? A gente vestia-se diferente que Alcobaça. E quando eu mudei para Alcobaça quando nos casámos, se eu estiver aí muito rápido, vai-me dizer. Não, tudo bem. Estás a ir lindamente. Ok. Alcobaça, nós queríamos ficar, quando nos casámos, queríamos ficar perto dos nossos pais, mas não ao lado. E Alcobaça seria essa cidade, portanto, a 15 minutos estamos lá ao pé se for preciso, mas não estamos a partilhar quintal. E pronto, e foi assim que surgiu esta aproximação à Alcobaça. Ok, eu ouvi-te falar da Benedita dizendo Ben, é um diminutivo comum? Às vezes as pessoas da Benedita chamam a Ben, aquela bela localidade. A bela localidade, mas Ben é diminutivo de Benedita, sim, e é isso que significa. Só isso. Engraçado, porque foi a primeira vez que eu ouvi. Foi. Ok, às vezes. Mas pronto, de facto é assim, não vivo na Benedita, vou lá com alguma frequência, aprecio alguns setores que a Benedita tem, que conseguimos lá encontrar, mas foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão que eu achei muita graça. Muito bem. Olha então, podemos agora falar sobre esta questão que tu dizias, que fazes questão de contribuir para aumentar a pegada amorosa. Ai, eu adorei isto, é verdade, a pegada amorosa no mundo. Porque já conhecemos a pegada ecológica. É sempre ecológica, a sustentabilidade, certo. por aí fora. Então vamos lá falar da pegada amorosa.
Explica este conceito, se faz favor. Vou explicar. A minha perspectiva é que as pessoas só vão ser mais ecológicas, só vão ser mais sustentáveis, são sempre as pessoas que fazem as coisas, na minha perspectiva. E aquilo que eu às vezes observo é que há muita coisa que nós não fazemos porque nos sentimos mal amados ou porque não conseguimos amar o outro. E eu acredito que se calhar estamos bem preocupados com o mundo, com o ambiente, com a ecologia, mas precisamos trazer esta vertente também do amor, porque eu acho que é quando as pessoas se sentem mais amadas, mais preenchidas, no dar e no receber, eu acho que isto é dos dois lados, que as coisas podem de facto ter aqui uma evolução diferente, um cuidar diferente, até do ambiente. E, portanto, eu não sei a pensar, está bem, ecologia, sustentabilidade, mas e o amor? Eu gostava mesmo era que conseguíssemos contribuir para aumentar esta pegada, que cada um conseguisse a sua pegada. Nós sabemos que não mudamos que é o mundo inteiro e nem precisamos, porque eu acho que se cada um conseguisse ser mais atento, não é, às pessoas que o rodeiam, às pessoas que estão próximas. Há uma metáfora que eu gosto muito, não é minha, é do José Pedro Cobra. Ele fala num puzzle e ele pensa assim, imagina que tu és uma peça. E às vezes estamos muito preocupados em, deixa-me agora usar esta expressão, salvar a fome em África e fazer não sei o que lá longe. Mas as pessoas que contornam a nossa peça são as peças que estão mais à volta. E às vezes são as que nos deixam cair, mas elas é que nos formam. E às vezes nem sequer olhamos para essas pessoas que estão à volta, para essas peças. Do lado, às vezes até dentro da própria família. E então é um bocadinho por aqui que vem este sonho de aumentar a pegada amorosa no mundo. Mas é muito bonito. Que é assim, a nossa realidade também está composta de uma série de informações que nos chegam. E então, quando as peças do puzzle estão lá nas pontas, não é? Nós estamos no centro, recorremos aos meios de informação, aos meios de comunicação social, mas também às redes sociais. E as notícias que mais facilmente encontramos são aquelas que falam de destruição, de miséria no sentido de tristeza, não é? Não me estava a referir à miséria financeira. Sim. No sentido de indigência. Sim. Mas neste caso, aquilo que tu propões é que nos foquemos naquilo que pode ser mais positivo. Isso? Entendi bem? Sim, entendeste muito bem, Anabela. É mesmo isso. Eu acho que esta linha do pensamento e de estarmos muito focados no que exatamente estavas a dizer, naquilo que é o negativo, naquilo que corre mal, naquilo que vai chocar e que o outro fez e o apontar uns e outros, e temos muito isto, não é? No estado que estamos a passar agora. E se víssemos de outra forma? O que é que está a acontecer também que é bom? Como é que eu posso contribuir para isto ser um pouco melhor? Às vezes, até numa conversa de café, não é? É muito fácil dizer mal, é muito fácil alguém dizer uma coisa e nem sei bem, mas também ponho mais umas achas para a fogueira e também contribuo para essa negatividade ou para dizer mal de alguma coisa. E porquê que não podemos inverter um pouco? Porquê que não podemos olhar de outra forma para o lado mais positivo? Para o lado mais positivo, que construa. Às vezes pode não ser muito positivo, mas pode ser mais construtivo, não é? No agrupamento agora, o nosso lema é mais empatia, mais cidadania. Espetacular. E às vezes isto pode parecer uma coisa assim muito bonita, mas sem atividades práticas, quando não é o caso. Claro. Agora, eu tenho a noção de que é difícil cativar a atenção de quem nos rodeia quando somos empáticos. É muito mais fácil cativar a atenção quando somos polémicos ou desagradáveis. Isto é controverso, sim, é controverso, mas é aquilo que acontece. E eu falo por mim, eu respiro de alívio quando vejo uma notícia boa. E então, me parece que quando há alguém que, de facto, está virada para esta pegada amorosa, que é um alívio, para mim é um bálsamo mesmo. Eu espero para cada vez mais gente nesse sentido. Até porque tu estás casada há mais de 37 anos. Namoro há mais de 37. Ok, pronto, tens uma relação. Sim, há mais de 37 anos. Mas como continuamos a namorar desde que é 37. Muito bem. E qual é o segredo para este relacionamento tão duradouro e feliz? Olha, nós começámos a namorar, assim, muito rapidamente, para não alongar muito nesse tema. Eu gosto muito do tema das relações, nomeadamente de casais. Às vezes até brinco com cenas para casais e sou um bocadinho provocadora. Mas nós começámos a namorar e, precisamente, um ano depois, terminámos. O terminar durou um dia a seguir voltámos. E foi muito importante terminar. Conseguiram um dia. Um dia.
E depois entramos em estágio. Decidimos que não estava acabado, mas precisávamos de um estágio. E o estágio servia para nós percebermos que quando nós calamos as nossas emoções numa relação a dois, porque queríamos proteger ou porque queremos dar espaço ao outro, acabamos por, de alguma forma, começar aqui a acumular coisas. Que ao fim de algum tempo não nos sentimos assim tão bem, quase que nos perdemos. E o desafio, percebemos que tínhamos que criar uma plataforma de diálogo, nós hoje em dia brincamos, chamamos a plataforma de diálogo, onde seja possível falar de tudo, sem eu magoar o outro, mas também não me magoar a mim. E eu acho que foi por aí a construção que fomos fazendo. Ainda hoje, quando sentimos que há ali qualquer coisa que temos que falar e que pode ser mais sensível, porque pode magoar o outro, ou porque não é prazer, ou porque não é fácil, habitualmente temos que ir lá à nossa plataforma de diálogo e temos que falar sobre isto. Pode não ser agora, porque se calhar agora estou um bocadinho mais quente, ou se calhar vou dizer coisas que não é bem o que eu quero dizer, mas registamos, temos este assunto. E depois, logo que seja oportuno, às vezes até escrevemos uma carta de amor um para o outro sobre o tema e depois fica mais fácil falar sobre isso. Então, depreendo que o segredo é a comunicação? É a comunicação, eu acho que é a comunicação. De e a uma decisão forma de amar de todos os dias. Ok. Porque se nós decidimos amar um dia e depois esquecemos e damos por garantido e damos por também acho que não resulta. E nós diariamente sentimos que temos que fazer gestos de amor e de amar e tomar a decisão. Margarida, mas e quando a comunicação não acontece? Que sugestão é que tu dás? Quando a comunicação não acontece, tenho muita dificuldade que isso seja real e possível. Porque eu acho que o silêncio comunica, porque eu acho que um olhar atento percebe-se que está a comunicar alguma coisa. Eu lembro ao princípio, e acontecia há algum tempo, agora cada vez acontece menos, também temos feito aqui nós somos muito adeptos de formação também nessa área, de casais, de relacionamentos, e participamos em algumas coisas, mas o João dizia assim, então, mas o que é que se passa? Eu, nada. E ele dizia, nada, ok, já vi que é grave, temos mesmo que falar. Portanto, eu acho que isto são tudo indicadores. E a minha sugestão é que, de facto, eu não acredito em relações sem comunicação, Anabela. Acho que se a comunicação não acontece, já estamos numa fase um bocadinho difícil, não é? Estamos a começar a afastar-se. E é preciso que um dos dois, se estivermos a falar de uma relação a dois, não é? É isso que estou a pensar, chega à frente com coragem de vamos lá falar sobre isto, vamos pôr as coisas na mesa, encontrar um momento a dois. Às vezes os filhos não facilitam, vamos ver se temos alguém que possa ficar um bocadinho com eles, estamos a precisar de investir em nós e eu acho que tem que passar pela comunicação mesmo. Muito bem. Sim. Portanto, se não houver comunicação, ela tem que acontecer. Eu acho que tem que acontecer. Temos que arranjar forma de fazer, ou podia ter alguém que nos venha aqui mediar alguma coisa. Porque... O conselho é arranjar nem que seja um tradutor. Exato, eu percebo. Sim, ou uma tradutora, sim. Pronto. Enfim, quer dizer, na Academia do Sino, da qual vamos falar, também têm apoiar nesse formação aspecto, nesse sentido? Sim, ok, muito bem. Então, tu tens uma formação em economia. Aliás, nas relações de casal, efetivamente, a economia de vez em quando pode ser motivo de discórdia, não é? Pode ser. Em que medida que esta formação influenciou o teu percurso na área da formação e do coaching agora? Olha, eu achava que, se tivesse feito essa pergunta aqui assim há alguns anos atrás, eu diria que não tinha influenciado em nada. Ok. Economia, eu estudei em Coimbra, eu dizia, eu sempre achava que ia ser ou professora de matemática ou economista, e o meu objetivo era, lá está ligado a esta pegada amorosa, era acabar com a pobreza e com estes desafios que sentia que a humanidade tinha. Entrei em economia. Nas aulas, na altura, no ano em que eu entrei, já foi no século passado, as aulas começaram em outubro e em dezembro disse assim à minha mãe, isto não tem nada a ver comigo e eu não gosto nada deste curso de economia. E ela disse, olha, sai para a psicologia, segue para a sociologia, são mais áreas ligadas àquilo que tu falas e que tu gostas, mas já comecei, agora vou acabar. E pronto, e foi difícil, mas acabei. E, portanto, eu achava que não tinha nada a ver. Assim que eu consegui entrar para o mundo da educação, dar aulas de matemática, aliás foi no meu 5º ano, não acabei logo o curso e fui dar aulas de matemática. E adorei a experiência do ensino nas Caldas da Rainha, gostei muito da experiência com o professor Serafim, que era o diretor pedagógico, que tinha sido meu professor de Físico-Química no Senato da Benedita. Enfim, histórias. E portanto achava que não teria nada. Entretanto, encontrei aqui o espaço na formação, trabalhei na Cearia vários anos a nível da formação profissional e fui-me cada vez apaixonando mais por esta coisa de impactarmos, e eu acredito muito na formação de adultos, impactarmos a vida dos adultos, darmos-lhe às vezes oportunidades que eles não tiveram por um conjunto de circunstâncias, tu saberás isto muito melhor do que eu.
E fui-me apaixonando por isso, por estes casos. E depois fui fazendo alguma formação nestas áreas mais comportamentais, porque já achava que nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos, às vezes não temos essa consciência e, portanto, achamos que é mais fácil lá estar culpar o governo, culpar o diretor da escola, culpar o professor, culpar o marido, a mulher, não é? E eu comecei a me interessar por isto. Não, nós temos que fazer escolhas e temos que ser responsáveis pelas escolhas. Às vezes temos consequências que não gostamos, mas também são reflexos dessas escolhas. E foi aí que comecei a estudar mais, lá está, a formação em coaching, depois a PNL, depois tudo o que eu pudesse ler. Há muita coisa hoje que está muito acessível em todo lado para quem quer aprender mais, ler. E pronto, e a economia ajudou-me quando nós trabalhamos muito com empresas e esta perspectiva do organizacional, digamos assim, da cultura organizacional, da transversalidade das relações numa empresa. Ok, aí eu vou buscar as minhas competências na área da economia e também esta preocupação de quando estamos a trabalhar a liderança, quando a trabalhar com as FIAs, levar-lhes este cuidado também com a gestão de custos, também com a otimização de recursos. Está em mim, pronto. Exato. E eu acho que isso também ajuda e facilita ao sucesso e ao progresso que temos vindo a acontecer. Portanto, acho que é por aí. Obrigada por esse esclarecimento. Falaste na programação neurolinguística e eu gostava de entender, e assim eu vou-te pedir que tu fales para mim como se eu fosse, como se eu não percebesse nada, porque é o caso. Mas só a designação programação neurolinguística a mim sugere-me que é possível programar o nosso cérebro, os nossos comportamentos, graças a palavras, linguística, será isso? Excelente, não diria melhor. É mesmo isso, é o impacto das palavras a nível da programação da nossa mente. Podes falar um bocadinho sobre isso mais? Muito rapidamente, mas sim, eu acho que há um conjunto de pressupostos que a PNL, que a Programação Neurolinguística traz, e uma delas é que o impacto daquilo que tu pensas, dos teus pensamentos, impactam as tuas emoções, os teus estados. E essas emoções e esses estados impactam as tuas ações, os teus comportamentos e os teus resultados. A questão é, como é que a gente gera pensamentos? Como é que formamos pensamentos? Para eu pensar em alguma coisa, eu associo a palavras. Então, se eu conseguir controlar e programar as palavras e os pensamentos que impactam e que mais vezes estão comigo, eu vou conseguir impactar os meus estados emocionais. E isso vai-me ajudar a controlar as minhas ações. Isso parece uma fórmula mágica para conseguir qualquer coisa. Sabes Se eu conhecer as palavras adequadas, eu posso autoprogramar-me. É isso que tu estás a dizer? É isso, porque eu acredito que nós somos programáveis. Por exemplo, quando te chamam Anabela, tu tendes a reagir. Porquê? Porque é o teu nome. E como é que tu sabes que é o teu nome? Porque alguém repetiu tantas vezes Anabela e tu percebias que era contigo que queriam se relacionar. Estou programada para ser Anabela. Programaram para ser Anabela, porque se chamassem muitas vezes Rosa, se calhar depois achavas que eras Rosa e reagias a Rosa. E isso tornou-se até a certa identidade tua. E há um conjunto de crenças que nós temos que foram programadas por repetição de palavras. E eu hoje acredito em não sei o quê, porque eu ouvi tantas vezes o meu pai, o avô, aquilo, o professor dizia que não, e vou formando a minha programação mental, neuromental. Porque isto depois, mente e corpo, isto influencia-se muito uma coisa. Eu não sou master em PNL, sequer não sou a melhor pessoa para desenvolver muito mais. Mas o que eu quero dizer com isto é que, de facto, aquilo que nós dizemos impacta o que pensamos e isto impacta o nosso estado emocional. Eu já apanhei pessoas com relações muito difíceis porque criam cenários só na cabeça delas e reagem às pessoas como se aquele cenário que elas criaram mentalmente correspondesse à realidade e depois não tem nada a ver. E assim como perspectivas, não é? Eu acho isto e estou a reagir àquilo e a pessoa, mas isto fica surpresa, não percebo o que é que a pessoa reage assim, porquê? Porque a nossa mente está ocupada com uma série de coisas e às vezes tem que ser tudo reprogramável novamente. Temos que deixar... Há um autor que é o Joe Dispenza, ele às vezes diz assim, é preciso ter coragem de deixarmos de ser nós para podermos criar um novo eu. Limparmos a programação que existe para podermos programar de novo. Exatamente. E é possível, porque nós somos fruto da programação que fomos fazendo. Ok. No entanto, não deixa de ser uma linguagem muito associada a todo sei lá, dispositivos de inteligência um bocadinho artificial. Neste caso está na moda dizer inteligência artificial, mas eu estou mesmo a pensar, enfim, nos computadores que se programam, nas aplicações que se programam, sei lá... Percebo. Não é? Nos robôs que se programam. E nós também somos assim programáveis. Eu acredito que nós somos programáveis. Eu preciso da humanização aqui, não é? Eu não gosto só de ver essa perspectiva literal.
Porque depois lá está, aqui entra a emoção, que eu acho que a grande diferença que eu acho que nós ainda temos por enquanto humanos é as nossas emoções e o impacto que elas têm na nossa vida e no nosso ser. E as máquinas, por enquanto, afastam-se um pouco disso. Ainda não estão aí. Ainda não estão aí. Não sei se vão estar, não é? O António Damasio diz que se calhar vai demorar algum tempo e esse vai ser o nosso fator, naquilo que se sabe hoje em dia, de diferenciação. É que nós precisamos de emoção e isso é consciência e eles ainda não têm isso. Tu agora recordaste-me uma conversa que eu tive há pouco tempo, acho que até foi, ou se não foi hoje de manhã, foi ontem à tarde, sobre o conceito de ser humano. A partir de, digamos que até uma certa altura, quando alguém dizia aquela pessoa é muito humana, referia-se a uma qualidade que não estava acessível aos animais no conceito geral. Certo. Portanto, é muito humano. Mas agora não. Nós agora, quando estamos, por exemplo, num site, temos que provar que somos humanos. Portanto, que somos muito humanos, que não somos artificiais. Portanto, a comparação aí já não é com os seres sencientes, como são os animais, mas é com os seres insensíveis, como são... a máquina artificial. Sim, e agora estas novas tecnologias, não é? Isto é curioso, nós estamos naquela fase de transição, não é? Sim. Como é que nasceu a Academia do Sim? Em que é que consiste? Agora fala-nos da Academia do Sim, porque para mim a Margarida está associada diretamente à Academia do Sim. Explica então em que é que consiste. Olha, a Academia do Sim é uma empresa vocacionada para desenvolver formação e coaching na área comportamental. Mais uma vez, nós temos a nossa visão é maximizar a excelência humana. Humana não aquela que prova que é um humano e não um robô, mas humano no sentido mesmo da humanização, do amor nas organizações, no amor nas relações, na empatia. Não só a empatia, agora a empatia está muito na moda, não é? Mas eu vejo a empatia ainda bem. Pois, ainda bem se estivermos a falar do mesmo conceito, não é? Porque agora fica bonito dizer, não é? Mas o que é ser empático? E às vezes requer um bocadinho mais de profundidade. Pois, porque achas que às vezes é um bocadinho oco, é isso, é só por ser bonito, é superficial. Sim. Percebo. Nós temos várias formações e numa delas falamos muito sobre a questão da empatia nas organizações e nas equipas, lideranças com liderados. E esta empatia não pode ser só, pois eu percebo o que estás a passar, mas vá, tens é que fazer isto, porque isso é assim muito caro na superfície, não é? E a Academia tem essa vontade de contribuir para maximizar a excelência humana. E pronto, o nosso foco é muito a área comportamental, lá está, porque acreditamos que os resultados são consequência das atitudes. E as atitudes são o reflexo do que falámos há bocadinho, dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos, e as coisas vão se formando. E portanto temos formação na área da comunicação, da liderança, da motivação, gestão de conflitos, trabalho em equipa, inteligência emocional, portanto, gestão de tempo. Um bocadinho assim estas áreas mais... Dão resposta a necessidades de empresas que vos contactam, é isso que acontece? Sim. Acontece, as empresas contactam-nos e nós pedem, normalmente ao princípio pediam muito qual era o nosso catálogo, se podíamos enviar. E nós somos um bocadinho alfaiates, nós não temos propriamente um catálogo. Temos alguns cursos que saem mais vezes, que as pessoas, porque têm trazido resultados, ouvem falar e querem aquele curso, mas nós começamos sempre por primeiro ouvir o que é que se passa, qual é que é o problema, o que é que se pretende fazer, pode não haver problema, mas então qual é o objetivo, o que é que se quer fazer com as pessoas, qual é o caminho, o que é que já fizeram, o que é que gostavam que acontecesse. Há uma pergunta que nós fazemos sempre que é, ok, vamos fazer a formação, e o que é que vocês querem ver acontecer diferente depois da formação, para integrarmos então um projeto que faça sentido para aquela empresa, que se calhar não é o mesmo que faz sentido para a empresa ao lado que tem outros desafios. Portanto, a Academia trabalha muito também neste nível, de personalizar cada projeto que encontra e que faz. Não temos feito assim muita divulgação, porque efetivamente são alguém que teve sucesso com um resultado, que fala com alguém, olha, vocês já falaram-nos que... Então, se calhar é porque não necessitam dessa divulgação. Tem sido muito assim, este passo-a-palavra, às vezes nós brincamos, temos assim bons embaixadores por aí, que acabam por quase que aderem à cultura da Academia. Mas têm tido a procura que esperavam que acontecesse? Quer dizer, temos muita margem para crescer e queremos crescer. Estamos agora aqui com uns grupos muito interessantes e estamos até numa fase de deixem passar aqui a expressão, recrutamento e seleção de formadores, portanto, que sejam freelancers, que tenham horário disponíveis, porque estamos a crescer, já não conseguimos sempre dar resposta no timing que algumas empresas querem nas nossas formações e, portanto, estamos a querer alargar. Temos clientes do Algarve
até Coimbra. Nós gostávamos de entrar no norte um bocadinho mais, ainda não foi possível, mas há de ser. Eu acredito que, como estávamos a falar um bocadinho antes, a gente semeia e depois há uma altura em que as comportas abrem e as coisas vão acontecer no fluxo, não é? E portanto acho que vai ser assim. A academia nasceu, portanto eu dava formação, recibos verdes e trabalhava aqui e acolá. Entretanto, o meu filho mais velho, o João, estava a tirar o curso de músico, curiosamente, jazz, depois de ter feito aqui o secundário também em Alcobaça nessa área. Teve uma lesão num pulso, deixou de poder praticar aquilo que era preciso praticar. E quando acabou, ele sempre gostou muito do tema da liderança e esta relação também com a malta jovem, o empreendedorismo jovem. E houve uma altura que ele me disse, olha, porquê é que nós não abrimos uma empresa? Tu tens aí os teus clientes, tens o teu know-how, eu tenho esta juventude e o fazer acontecer e o empreendedorismo e tal, e fazemos uma sociedade. A sociedade fiz com o pai e estava bem assim. Mas pronto, fomos ponderando, fomos conversando e ele foi um elemento-chave muito importante no arranque da Academia do Sim. Agarrámos os dois a ideia. Porquê é que se chama Academia do Sim? Olha, porque tínhamos aqui este foco de formação, não é? E do sim, porque eu acho que a gente precisa de sims na vida. Eu pego muitas pessoas que dizem que vivem em dificuldade porque têm muita dificuldade em dizer que não. E eu acho que isto é uma desculpa. Lá está. Ouvimos tantas vezes falar que não conseguimos dizer que não, que a gente diz que não, tem de dizer que não. E eu às vezes digo assim, então e queres aprender a dizer que não assim em 3 segundos e resolver isso? As pessoas ficam assustadas, não sei se quer deixar de e conseguir. Olha, um A com tilde e com O, ão. Com o NE, não. Portanto, a dificuldade não é tu dizeres que não. Que dificuldade é? A que é que eu não consigo dizer que sim? E pusemos a questão ao contrário. E a Academia de Sim é por isso mesmo. É ganhar consciência do que é que tu queres dizer que sim. O que é importante realmente para ti. Em que é que tens que alinhar aquilo que tu és e aquilo que tu fazes. Porque senão é uma desculpa e dizes que o outro é que é responsável, porque eu não consigo dizer que não àquilo e àquilo e àquilo. Isso lembra-me que eu deixei de fumar assim. Foi? Foi. Então, conta. Eu deixei de fumar dessa maneira. Porque, na realidade eu não deixei de fumar. Aquilo que aconteceu foi que eu mantive o estado de saúde em que eu me encontrava. Entendes? Espetacular. Foi exatamente isso. Eu senti-me tão bem, que eu pensei, se eu agora fumar um cigarro, de que me lembrei, eu vou estragar isto tudo. Ok. E então eu não vou fumar. Foi aquilo que eu pensei. Pronto, alinhaste aí tudo. E tomei a decisão de não fumar naquele momento e de passar meia hora sem fumar. Ok, primeiro momento, não é? Certo. Espetacular. Depois disso, porque eu ria-me de mim mesma com esta decisão, que eu achava que era impossível. Eu fumava 2 maços de tabaco por dia. Uau. Ok, deixei uma decisão. Não foi de um dia para o outro, foi forte. de um minuto para o outro. Não foi de uma hora para a outra. E foi a uma sexta-feira, a seguir ao almoço, já depois de ter tomado café. Eu acho que isto é significativo, porque geralmente as boas decisões tomam-se à segunda-feira de manhã. Ah, é? Não é? Eu não sei. A partir de segunda, ou então o primeiro dia do ano, ou então... Exato, estou a perceber. Sim. Neste caso não foi. Foi uma sexta-feira. Foi uma sexta-feira, dia 21 de janeiro, eu sei, porque entretanto resolvi que era um dia para recordar. Ok. Foi em 2005, sim. Já lá vão 20 anos que eu deixei de fumar, 21 de janeiro. Sexta-feira, a seguir ao almoço, já depois de ter tomado café. E eu nunca mais peguei num cigarro. Porque naquele dia eu achei que me estava a sentir tão bem, que não queria estragar aquilo. E nunca mais estraguei. Lá está, disseste que sim. Disse que sim à saúde. Disse que sim à minha saúde. E foi assim. E agora recordaste-me este episódio. Sim, aquilo foi uma experiência e continua a ser uma experiência muito interessante. O nosso cérebro surpreende nesse sentido, não é? Isto também é um bocadinho de programação neurolinguística. Sem dúvida. Olha, eu acho que já tiveste aqui a Anabela Vitorino, creio eu. Aqui ainda não. Não, pronto, ok. Mas é uma excelente pessoa para conquistar, para convidar. Então. Sim. E tem uns livros também incríveis. E a Anabela dizia muitas vezes que a nossa mente mente. E por isso é que nós temos de ter cuidado do que é que andamos a pôr cá e o que é que andamos a acreditar. E por isso é que temos que reprogramar ou perceber que identidade é que queremos ser e o que é que queremos fazer. Portanto, tu decidiste dizer sim à tua saúde. Exatamente. E fantástico e parabéns. A Academia de Sim é por isto. Pronto, então ainda bem. 30 anos de experiência de formação, o que é que mudou mais nestes 30 anos? Quando tu olhas assim para trás e que te lembras do mundo na altura em que começaste, o que é que tu sentes? Quais são, no fundo, os grandes desafios hoje que não existiam naquela altura ou que talvez até existissem? Estavam mais camuflados, se calhar. Se calhar. Olha, eu acho, mas assim, se tivesse que dizer assim, um grande desafio
eu acho que é a nova forma das pessoas viverem. Eu já expliquei, na geração mais jovem. Está bem. Nós, eu não sei se foi desse tempo ou não, mas do tempo em que, quando eu ia trabalhar, eu respeitava totalmente as minhas hierarquias. Venho da programação de que é um emprego para a vida. Quando eu comecei a trabalhar... Um emprego único, sim. Um emprego único, não é? Era um emprego para a vida, casa para a vida, marido e mulher para a vida, que eu era também, às vezes não é assim, brincando um bocadinho. Mas eu lembro-me quando comecei a trabalhar por conta própria, eu já fazia isto para aí há 10 anos, e a minha mãe ficava a perguntar, mas quando é que arranjas um emprego? Isso é seguro? Mas o que é que tu fazes? Exato, porque havia aquela insegurança na opinião dela. Claro. Tu tens uma vida estável se tiveres alguém que te paga. Claro. O desafio é, ok, mas eu posso pagar-me a mim própria se eu trabalhar também de outra forma, não é? Pronto. Mas só para falar aqui da questão das mentalidades. Eu acho que os jovens e alguns adultos já de 20 e 30 anos hoje, não têm nada desta visão. Eles querem viver o mundo, querem viver a vida, não querem ser escravos do trabalho, não querem que o cliente possa sempre disponibilizar-nos a qualquer hora da nossa vida. Portanto, têm todo um outro foco diferente. E, portanto, as próprias empresas tiveram que perceber como é que os nossos chefes têm 30 anos de casa, assim, ou 20, ou não sei quantos, muitos, para não ser um choque muito grande, porque isto está a trazer um problema real às empresas e um custo, que é o turnover. As pessoas estão lá, não se adaptam, não se integram, vão-se embora. E o mercado está fácil para isto, não é? Com a falta de mão de obra, não estou aqui, estou ali, e rapidamente arranjo. E, portanto, as organizações que mais rapidamente começarem a valorizar as pessoas como talentos, como pessoas, olhar para elas, preocuparem-se com elas, exigir o que é preciso exigir, mas numa linguagem muito mais de respeito, mais empática, são aquelas que conseguem depois ter os melhores talentos também na equipa e ter melhores resultados. E aquilo que eu acho que mudou mais foi isso. Foi as empresas ganharem consciência que um trabalhador não é um escravo do negócio, nem da empresa, nem tem que servir para tudo. Ele quer coisas. E não quer então o mesmo. Uma evolução. Sim. Eu acho que é uma evolução. Eu própria, quando o João veio trabalhar comigo, e aqui me confesso aos microfones, tivemos algumas discussões construtivas, porque eu dizia-lhe ao cliente, João, mas temos aqui um cliente que precisa daquela reunião àquela hora, vamos fazê-lo. E ele, mãe, não, nós temos que ajudar o cliente a perceber que ele tem ali um timing, estamos 100% disponíveis para o servir, mas tem um timing, porque ele também queria ter vida, não é? E eu vinha da escola de que, o cliente diz, eu tenho que ir lá a qualquer altura, Ainda sou um bocadinho assim, mas fui conseguindo, de alguma maneira, eu própria perceber que, sim, se calhar, e hoje percebo, e eu brinco um bocadinho com o tempo na minha apresentação. Sim, a minha pergunta a seguir. Há tempo para tudo. Nós temos é que saber gerir e regrar também os outros, dando-lhes o nosso melhor, mas no tempo que nós achamos que é o tempo também para eles. Tu dizes aqui que todos os teus tempos são livres. Mas, de facto, o conceito de tempo livre opõe-se ao conceito de tempo, vou-lhe dizer, preso, não é? Há o tempo livre e o tempo preso. Olha, há um valor que eu... Desculpa. Sim, a sequência vais perceber, até porque para bom entendedor meia palavra basta e já entendeste aquilo que eu quero, não é? Que tu fales sobre este conceito de que todos os teus tempos são livres. Está muito ligado àquilo que eu dizia há bocadinho, que é a nossa responsabilidade nas escolhas que fazemos. E eu, se tivesse que dizer assim, um grande valor que eu tenho é o valor da liberdade. E, portanto, quando eu acho que alguém é responsável por eu não ter tempo para aquilo que eu quero fazer, é um engano. E, portanto, eu tenho que dar a liberdade ao outro fazer aquilo que ele quer, mas também tenho que respeitar a minha. Isso, para mim, é muito importante. Tocar a guitarra ou fazer uma caminhada, cabe-me a mim perceber em que tempo é que eu me quero organizar para isso. Porque o resto eu acho que são desculpas. Nós rapidamente vamos para outros lados, não é? E durante muitos anos eu dei muitas desculpas de não fazer exercício físico, por exemplo, e eu cheguei a um extremo de obesidade mórbida muito, muito grande que me estava a pôr em causa a saúde, pela desculpa de que já estou tão pouco tempo em casa, tenho que ser para os meus filhos. Até perceber que, estou a culpar os meus filhos por eu estar a ter um conjunto de descuidados comigo própria. E que sentido é que isto faz? Nenhum. Portanto, deixa-te lá tretas, deixa lá os teus filhos viver a vida deles, viva tu, a ser o melhor possível para ti, porque é assim que vais ser melhor para eles, não é? E ficaram todos contentes quando eu comecei o meu caminho também de Então é uma questão de escolha. Eu acho que são escolhas que nós temos que fazer com responsabilidade e com consciência, sim. E se eu escolher não estar com o cliente também e se perder com isso, também é responsabilidade minha, não é? E essa noção é libertadora? Para mim é muito libertadora. Primeiro deixo os outros ser felizes à vontade deles. Não tem que ser do meu método nem da minha forma.
E depois a mim permite-me gerir muito melhor o que é que eu quero e o que é que eu não quero. E há coisas que eu não quero e cabe para mim dizer isto E não. é assim que fazes a gestão das tuas muitas ocupações, com o trabalho, com a família, com a os paróquia, tais, com fazer com as conjunto de atividades coisas. todas Sim, que tu tens, sim, não é? sim, E sem daí dúvida. esse conceito de liberdade que te permite, de facto, também acrescentar prazer àquilo que tu fazes, Tal e qual, não? tal e qual. Eu tenho a felicidade, e às vezes eu partilho isto com equipas com quem trabalho, de diariamente, quando eu vou entregar algum serviço, formação, coaching, o que seja, eu vou por prazer. Eu vou, pá, gosto. Eu não tenho, mais um dia, raramente isso me acontece. Yes, mais um dia, vamos lá, o que é que vai ser hoje? O que é que eu posso fazer diferente? Quem é que eu vou encontrar? O que é que eu vou aprender? Sabes que depois também o facto da área ser comportamental é uma área transversal a diferentes áreas e setores de negócio. Portanto, eu vou sempre perspectiva o que é que eu vou aprender, agora estamos com o grupo Mosqueteiros, o que é que eu vou aprender com o grupo Mosqueteiros, o que é que eu vou aprender num hotel, o que é que eu vou aprender na indústria da eletricidade, eu vou sempre aprender, é incrível, portanto, eu sou, logo a seguir à liberdade também tenho aqui gratidão, eu sou muito grata por todas as possibilidades que eu tenho. Também se a CEO da Academia do Si não fosse assim, era Estranho, preocupante, não é? Era incongruente e não ia Era resultar. preocupante, sim. Olha, tu referes que és católica, assumida, em que medida é que a fé influencia as tuas decisões? E de que forma é que influencia a forma como tu te relacionas com os outros? Olha, eu acredito que influencia em tudo. Deus é o meu pilar. E portanto, acho que tudo. Acho que se não fosse fé, ou se não fosse religião católica, eu agora estive num grupo em que estava lá um senhor que é muçulmano, muito característico, ele é muçulmano da parte do pai e católico da parte da mãe. Era ele que explicava assim. E portanto ele quis fazer uma série de coisas do Alcorão e aprender um conjunto de coisas que ele faz, e faz o Ramadão e tudo mais, mas também foi batizado e também participa nas celebrações, e portanto ele alarga aqui, eu nunca tinha conhecido ninguém, foi assim uma coisa nova. Mas ele alarga e gosta de pesquisar e de saber e de conhecer, e é nesse sentido que ele está no mundo à descoberta da sua espiritualidade. Ele mantém então as duas linhas ele participa em algumas credo, coisas. é? Sim. Interessante. Porque ele acha que quando ele explora, na união, o que é que tens ali? Tens um Deus que é amor, é um Deus de todos, portanto não está muito longe daquilo que é a perspectiva também do Papa, de congregar, de aproximar, de respeitar as diferenças, mas percebemos que já temos um Deus único. Pronto, isto agora depende da fé de cada um, não é? Eu acredito nisto. Mas a fé conduz muito, mesmo nos momentos de alegria, porque eu agradeço a Deus, assim como nos momentos de turbulência, porque há momentos difíceis, há desafios que são complicados de gerir às vezes, e às vezes eu gosto de marinar um bocadinho, deixar respirar, deixar-me inspirar, e lá vou eu ao Espírito Santo, porque eu acredito que há pistas e há sinais. E depois também há aqui esta questão de, eu às vezes brinco e digo que nunca vou ser rica, porque eu gosto muito de dormir descansada na almofada à noite. E eu acho que até nisso a fé ajuda-me a tomar decisões. Até hoje, uma das propostas que eu tive mais, em termos profissionais, que mais me custou, e tu vais entender isto que eu vou dizer, porque tu também acredito que valorizas a formação genuinamente, nós acreditamos na formação, no processo do adulto, da qualificação. Eu tive um empresário que me contactou para uma formação e tudo mais, eu fiz 100 km para ir ao dia da formação, ele pediu-me se eu podia ir mais cedo, eu já vou normalmente mais cedo, e ali no briefing diz-me assim, tenho uma proposta para lhe fazer, eu dou-lhe o dinheiro todo já, a Margarida está aqui um bocadinho com eles, fala aí com eles e tal, eles assinam os documentos da formação toda, mas eu não tenho possibilidade de disponibilizar para a formação. E, portanto, você ganha tempo e ganha dinheiro, eles ficam hoje aqui com uma sessão, dá aí os toquezinhos e o assunto fica arrumado. E ele ficava com as horas legais, não sei o quê, só escolheu a pessoa errada, porque não é isso que me motiva. Eu acredito na formação, percebo que não acredito na formação. E no efeito da formação? Não acredito no efeito, sim, sem dúvida. É isso que eu quero dizer quando digo na formação, é no efeito, nos resultados que pode trazer. E vim todo o caminho a pensar que isto não existe. E fiquei orgulhosa de mim, de ter tido a coragem de perder não sei quantos mil euros, que não me interessava muito, porque eu queria dormir descansada no final do dia. E aquelas pessoas que iam ser submetidas a isto, e se calhar foram com outra pessoa, não faço ideia, também não mereciam que eu tivesse dito que sim a esse projeto, porque já apanhei pessoas, empresas, a dizerem que nós normalmente entregamos o certificado da formação logo ali na conclusão, se as pessoas de facto fizeram o processo e estão aptas para, fica o certificado entregue.
E aquilo que dizem às vezes é, nós assinamos papéis, mas eu nunca vi não sei o quê. Pá, É mais frequente do que aquilo que infelizmente eu acho que ainda pensar. acontece. Continua a acontecer. E tenho muita pena que assim seja. Nós também temos, não é? Porque aquilo que nós queremos de facto é que a É formação qualificar, é aconteça. formar, Sim, exato. é a qualificação. Exato. E eu estou precisamente nessa área. Claro. E é constrangedor quando descobrimos que determinada pessoa está registada no sistema com a formação e depois, ao conversarmos com essa pessoa, descobrimos que afinal foi só uma assinatura de papéis e não propriamente uma qualificação. Mas eu sou uma pessoa muito otimista. Claro, boa. Eu olho para as coisas como elas são e acho sempre que vai haver o passo seguinte. Até porque eu também já tenho alguns anitos e quando olho assim para trás, apercebo-me dos progressos que já aconteceram. E eu vejo que há cada vez mais empresas, cada vez mais entidades apostar na qualificação dos seus ativos. Sim. Não é à procura da assinatura em papéis, é mesmo a apostar na qualificação. Querem profissionais ativos que se sintam bem, porque percebem que assim vão até desempenhar melhor a função que ali desempenham na empresa. E para isso procuram um pessoal qualificado, não é só com papéis assinados. Documentos. E o impacto, desculpa, Anabela, e o impacto que a formação tem até na autoestima e na elevação. Muito importante. E depois isso traz o profissional também, não é? Portanto, claro. A formação tem um papel incrível. Para quem o faz, portanto, para aquele candidato que chega ao momento da certificação, da qualificação, mas também para a família desse candidato e para toda a comunidade que o envolve. Sim. É aquela questão, aquela imagem que tu deste no início, não é? Do puzzle, da peça do puzzle, que toca nas peças que estão logo ali contíguas. E essas peças, exato, é como se iluminasse mais um bocadinho quem está ao redor. Isso funciona com a família, mas também com a comunidade, com o nível profissional. Tem a sua influência. Eu estava para te perguntar qual é o teu maior sonho ainda por concretizar. O meu maior sonho ainda pode ser a nível pessoal, a nível profissional? Olha, eu gostava muito de fazer uma viagem a Roma, que já falámos algumas vezes, mas que ainda nunca aconteceu. Não sei se é assim um grande sonho, mas era uma coisa que eu gostava de fazer. E também tenho aqui em agenda, escrevi dois livros diferentes, ainda não um vai ser enviado agora. Essa é uma boa notícia. Para uma ou outra editora, vamos ver, se calhar um dia publicar e poder contribuir, digo eu, qualquer coisinha para impactar vidas de casais e pessoas. Pronto, acho que é assim também um sonho. Já sou fã, portanto reserva já um para mim, porque eu quero ficar com... Então, diz-me o que lês, Margarida. Trouxeste aí... Sim, senhora, trouxe 2 livros. 2 livrinhos. É verdade. Vou começar por falar deste. Eu não sei se posso mostrar para algum lado. Mostra. Okay. Levantar Voo. Levantar Voo. É um livro que se lê muito bem e que é baseado numa metodologia que é o DISC, que caracteriza perfis de comportamento. E depois ajuda a perceber, a pessoa vai se identificar um bocadinho qual é que é o seu, e também como é que eu posso lidar com pessoas que andam à minha volta que não têm o mesmo perfil do que eu. Há pessoas que são muito vocacionadas para dominar, para liderar, para tomar decisões, para a ação, que têm que falar com alguém que gosta dos detalhes todos, dos pormenores primeiro. Portanto, e depois às vezes isto dá problemas. O desafio é, percebe como é que tu és, percebe que a empatia tem que ser um bocadinho mais profunda, como é que o outro é, e harmoniza, vai lá. Quando fores falar com aquela pessoa, não pode dizer que a velocidade que é tua. Tens que ir ao detalhe, porque senão vai ser mais fácil, vais ganhar tempo quando fazes isso. Ou aquelas pessoas que gostam muito de conversar, que é outro perfil, não é? O conversador, o otimista. Se tu vais lá e não lhe dás esse espaço um bocadinho do social, do problema que está a família, como é que está qualquer coisa ali, fica ali uma coisa por preencher e depois vais ter algumas tensões. Portanto, este livro é muito bom para isso, para a pessoa se conhecer. Então, chama-se Levantar Voo e é do Merrick Rosenberg e Daniel Silvert. Isto é em francês ou em inglês? Not sure. Ok, pronto, mas está aqui. Sim. Está aqui. É um livro incrível. E agora, o segundo livro. E eu adorei este livro, foi-me oferecido, curiosamente, por uma pessoa que trabalha com a Academia do Si, o Kevin Ferreira, e chama-se O Príncipezinho Põe a Gravata. Portanto, vamos não mostrar? Vamos, sim, senhora. Não sei se está Príncipezinho Põe a Gravata, pois esse não li, não. Não, mas olha que eu recomendo, tu vais gostar. Imagina a história do Príncipezinho, porque é alguém que ama, é alguém que faz um percurso entre as pessoas,
que vai para uma empresa onde existem líderes mal dispostos, agressivos e tudo mais, onde existem pessoas que querem fazer o mínimo e está tudo bem, onde existe um conjunto de pessoas. E ele vai influenciando e vai impactando com frases, com pensamentos, com sonhos, com acreditar, com a procura de mais do que apontares e seres negativo. Será que não se passa alguma coisa com ele? Traz muita empatia na relação mais profunda com o outro. O que é que estás a fazer para alimentar aquela agressividade? O que é que tu podes fazer para trazer outro estado na relação? É incrível. Eu acho que devia ser livro obrigatório para todas as empresas. Muito obrigada, então, por esta sugestão. O Príncipezinho Põe a Gravata, que é uma fábula sobre o crescimento pessoal para redescobrir o que realmente Lá importa. está. E é de Borja Vilaseca. Muito bem, claro, a partir da obra do Antoine de Saint-Exupéry. Ui. Muito bem, Margarida, chegamos ao fim. Sim, senhora, Obrigada foi um prazer estar aqui por este contigo. tempo, pela tua Obrigada disponibilidade. eu. Foi um privilégio ter-te aqui, ouvir-te falar da Academia do Sim, das tuas funções, mas também dos teus projetos. Gostei imenso de estar aqui contigo. Obrigada, Queria-te agradecer Anabela. profundamente esta tua presença. Quero agradecer também ao Rui Pereira, que é um artista de primeira e rima. Uau. Tem uma voz espetacular, eu ouvi no outro dia, recomendo, Rui Pereira. Sou fã. E também o Rodrigo, que eu descobri aqui hoje, que é nosso estagiário, certo? E eles fazem aqui, dão o apoio ao som e ao vídeo do programa. Diz-me Clês, eu sou a Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister, e cá estaremos na próxima semana. Muito obrigada. Obrigada, Anabela.